E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos resolver situações-problema utilizando sistemas de equações do segundo grau. Simbora! Questão 44. A soma dos inversos de dois números reais é igual a 7 e a diferença entre eles é igual a 3 décimos. Que números são esses? Olha só, sejam x e y dois números reais. A soma dos inversos desses números é 7. Se um número é x, o seu inverso é 1 sobre x. Se o número for 2, o inverso é 1 meio, 1 sobre 2. Se x for menos 7, o seu inverso é menos 1 sétimo. Se x for 5 oitavos, o seu inverso vai ser 8 quintos. Beleza? Então, mais o inverso de y igual a 7. Para essa primeira equação, eu recomendo que a gente simplifique essa equação fazendo o MMC. Olha, 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 7. O MMC aqui de x e y é x vezes y. Esse produto dividido por x dá y vezes 1, y, mais esse produto dividido por y dá x, e x vezes 1, x. Isso aqui é igual a 7. Fazendo meios pelos extremos, nós vamos ter que x mais y é igual a 7 que multiplica x que multiplica y. Guarda aqui essa relação. Da equação 2, eu vou dizer que x é igual a 3 décimos mais y. Guarda também essa relação aí. Então, eu reescrevi o sistema que a gente começou a trabalhar agora há pouco e trouxe para cá as duas relações que nós estabelecemos. E aí nós vamos substituir essa relação 2 nessa relação 1. No lugar do x, ó, nós vamos substituir. Então vai ficar, quem é x? 3 décimos mais y. Mais y, que já está aqui, é igual a 7 que multiplica 3 décimos mais y vezes y. Beleza? Então, nós vamos ter aqui no primeiro membro 3 décimos mais 2y igual a... Eu vou reescrever esse produto assim, ó, 7 vezes y vezes 3 décimos mais y, ok? Agora é só aplicar a propriedade distributiva. Nós teremos 3 décimos mais 2y igual 7y vezes 3 décimos vai dar 21y sobre 10. 7y vezes mais y dá mais 7y ao quadrado. Fazendo o MMC, né, nós vamos obter a seguinte equação. 70y ao quadrado mais y menos 3 igual a 0. Essa é a equação que a gente vai trabalhar, ok? Desse modo, vamos determinar o discriminante, que é o delta. Delta é b ao quadrado, que nesse caso é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica a. A é o coeficiente numérico do y ao quadrado, 70, que multiplica c, que é o termo independente, nesse caso menos 3. Menos com menos dá mais, 4 vezes 70 vezes 3 vai dar 840, mais 1, 841. Olha, gente, dando continuidade. Então, nós temos essa equação e descobrimos que o delta é 841. A raiz quadrada de 841 é 29, certo? Sendo assim, nós vamos ter que y é menos b. Se b é 1, o oposto de b é menos 1. Mais ou menos a raiz de delta, que é 29. Sobre 2a. A é 70.
Então, 2 vezes 70. Então, nós vamos ter menos 1, mais ou menos 29 sobre 140. Assim, y1 vai ser menos b mais a raiz de delta dividido por 2a, 28 140avos, que é igual a 1/5. E y2 vai ser o menos b menos a raiz de delta dividido por 2a, que isso vai dar menos 30 140avos, ou seja, menos 3 14avos. Sendo assim, ó, se x é 3 décimos mais y, então x1 vai ser 3 décimos mais y1, que é 1/5. Fazendo MMC, essa soma vai dar 5 décimos ou 1/2. De forma análoga, o x2 vai ser 3 décimos mais o y2, que dá menos 3 14avos. Fazendo MMC, nós vamos obter 3 35avos. Questãozinha comprida essa, né? Portanto, os números são 1/2 e 1/5, ou 3 35avos e menos 3 14avos. 45. A soma das áreas de dois quadrados é 52 centímetros quadrados. Sabendo que a diferença entre as suas dimensões é de 2 centímetros, quais são a área e o perímetro de cada um dos quadrados? Como a questão diz que há uma diferença entre as medidas dos lados dos dois quadrados, então a gente entende que tem um quadrado com lado maior do que o outro. Olha, desse jeito aqui, ó. Então, esse quadrado maior, a gente vai dizer que ele tem lado x, portanto, a sua área é x ao quadrado, e o quadrado menor tem lado medindo y, e a sua área é y ao quadrado. Conforme indicado na questão, a soma das áreas dos dois quadrados é 52 centímetros quadrados, e a diferença entre as medidas dos seus lados é de 2 centímetros. Chamando de equação 1 e equação 2, nós podemos pegar essa equação 2 e reescrever assim, ó, x é igual a 2 mais y, não é isso? E aí a gente pode pegar essa nova relação da equação 2 e substituir na equação 1, ok? Olha, quem é x ao quadrado? Bom, x eu estou dizendo que é 2 mais y. E isso será elevado ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 52. Desenvolve o quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o y ao quadrado, que já está aqui. Esse 52 que está no segundo membro vem para o primeiro com operação inversa, tudo isso igual a zero. Agora é só arrumar aqui, ó. Nós vamos ter 2y ao quadrado mais 4y. 4 menos 52 dá menos 48, igual a zero. Todos os coeficientes são pares, então todos eles são divisíveis por 2. Então a gente vai ficar com y ao quadrado mais 2y menos 24, que é igual a zero. Então, para a gente concluir a questão, nós precisamos, para cada um desses quadrados, o de lado x e o de lado y, determinar a medida da área e a medida do perímetro. Para o quadrado de lado x, que nós vimos que x é igual a 6, a área é 6 ao quadrado, não é isso? Que vai dar 36 centímetros quadrados. Se o lado é 6 e a área é 36, então qual é o perímetro? 4 vezes 6, que são 24 centímetros. Muito bem, e para o quadrado menor, o quadrado de lado y,
Ó, nós vimos que y é igual a 4. Então, a área de um quadrado de lado 4 é 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, ou seja, 16 centímetros quadrados. E qual é a medida do perímetro? 4 vezes o lado, que é 4. Então, vai dar 16 centímetros, beleza?